Olá, amados do meu Deus, é uma alegria estarmos aqui de novo em contato com vocês através do nosso programa Café e Fé. O nosso objetivo é anunciar o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, as boas novas daquele Deus que se fez carne, que se esteve entre nós, que habitou conosco, Emmanuel, e que por sua infinita graça ele pode vir habitar em nós. Nós somos dependentes dele. Os links estão aí na tela da sua TV. youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você mesmo pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa ele se mantenha. Nós temos custos e dependemos da generosidade das pessoas que queiram ajudar-nos nesse processo. Nós contamos com as suas orações, nós precisamos desse suporte, porque as lutas são grandes, e que você divulgue para que o programa alcance um público cada vez maior, mais pessoas conhecendo o Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos a um breve devocional e já voltamos. Bom dia, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui novamente, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quero relembrar os irmãos novamente o texto que nós já estamos trabalhando em cima dele já há algumas semanas, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, quando o apóstolo Paulo nos diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para evangelizar, ou para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Não me enviou Cristo para batizar, mas para evangelizar, para pregar o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E o que mais? A nossa atração no corpo de Cristo, a nossa morte juntamente com Ele e a nossa ressurreição juntamente com Ele. Nós estamos falando sobre esse versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 3, quando Paulo vai mostrar o batismo no corpo de Cristo, o batismo da nossa inclusão juntamente com Ele. E eu quero ler hoje a partir do versículo 4 com vocês, que no 3 ele vai dizer: vocês estão ignorantes? Vocês ignoram que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E no versículo 4 parece que ele repete praticamente a mesma coisa, quando ele nos diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como é que eu posso fazer para andar em novidade de vida? Você, na verdade, não pode fazer. Quem fez foi Deus em Cristo. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele atraiu o seu pecado no corpo santo dele. Você e eu fomos batizados nele. O versículo 5, Paulo vai nos explicar isso. Porque se fomos unidos com Ele, presta atenção, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na da sua ressurreição. Olha só, se fomos unidos, uma outra versão diz assim: se fomos plantados juntamente com Ele, aonde? Na semelhança da sua morte, certamente também seremos o da sua ressurreição. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que é esse
fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. É que quando Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, ele não morreu a morte dele propriamente dita. Ele veio para morrer a sua morte e a minha morte. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. João 29, João quando estava batizando as pessoas nas águas, quando João avistou Jesus, ele foi categórico quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio a esse mundo não para fundar religião, Jesus veio a esse mundo para trazer o Evangelho. E ele, na verdade, o Evangelho, se encontra nele. E quando ele morre naquela cruz, nós somos unidos juntamente com ele, nós somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. E se nós somos plantados na semelhança da sua morte, ele está dizendo, certamente nós também seremos na da sua ressurreição. E aí ele termina dizendo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. O batismo que salva, volto a dizer, não é o batismo nas águas, mas é o batismo da nossa atração, da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Eu tenho gasto um tempo aqui sobre esse assunto e a gente tem visto alguns resultados. Pessoas que têm dado uma resposta diante do assunto a salvação da alma, que é um tema muito importante para nós compreendermos. Deus salva o espírito do ser humano pelo sacrifício de Cristo Jesus. O nosso espírito estava separado de Deus por causa do pecado, ele estava desconectado de Deus. Em Cristo crucificado, o nosso pecado é tratado e nós somos vivificados. Há uma vida espiritual que é colocada em nosso espírito. A partir desta obra do Espírito Santo, ele vem salvar a alma pela vida de Cristo. Nós fomos salvos no nosso espírito, sendo vivificados, e agora há um processo da salvação da nossa alma através da vida de Cristo, para nos libertar do poder do pecado. A salvação da alma, ela é também conhecida como a mortificação da natureza terrena, é o processo de dentro para fora em que nós crescemos em santidade, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Isso é o que o apóstolo Paulo vai descrever exatamente em 2 Coríntios 4:10. Esta salvação vem de dentro, da habitação do Espírito, e se concretiza na experiência vivencial de cada criatura. Esse processo é como o esperma na gema do ovo tratado aqui em outro programa. Ali tem uma vida naquele ovo, na clara do ovo, que vai ajudar a produzir o filhote, o pintinho.
A formação do pintinho só acontece quando a galinha faz o seu ninho cobrindo os seus ovos com suas asas, ela põe o ovo, ali dentro do ovo tem uma vida e aquela vida começa a crescer e se desenvolve no animalzinho. Semelhantemente, a formação de Cristo em nossa alma só acontecerá pela cobertura do Espírito Santo. É preciso que o Espírito vivifique e produza esse crescimento. E também isso é possível pelos meios da graça, através da igreja que nos levam esses meios a obedecer e a agir de modo divino, a agir aquela ação divina na nossa vida. Os meios da graça, eles podem ser vistos como a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas coisas que são realizáveis na comunhão do povo de Deus, isso serve para o processo da salvação da nossa alma. A instrução na palavra de Deus, a coinonia da igreja, a ceia do Senhor, as orações na vida comunitária, isto é importante para nosso crescimento espiritual. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo em nosso espírito de modo unilateral. Ele gerou vida espiritual em nosso espírito soberanamente, salvando-nos da condenação do pecado. Todavia, ele vai mais operando em nós o querer e o efetuar, para que desenvolvamos a salvação da alma, do poder do pecado. Nós vamos agora ser salvos não só da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. Há um processo nesta salvação. Esta obra é processual e progressiva no meio da comunhão com a igreja. Na comunhão da igreja, nós somos tratados e crescemos espiritualmente. Quando cremos em Cristo como o nosso Salvador, viemos a Ele com uma alma cheia de lixo, cheia de traumas, feridas, culpa, vergonha e uma cultura pervertida que nos mantém cheios de medos, de angústias, né? Então, muitos de nós tivemos um histórico complicadíssimo de abusos sociais, de abusos sexuais, de sevícias várias que marcaram nossas mentes. E a solução de Deus para esses ferimentos profundos é trazer essas pessoas à luz, porque na luz é que nós vamos ser iluminados. Nós precisamos abrir nossas vidas a Jesus e deixá-lo ver o que nos aconteceu. Não que ele não saiba, mas é nós que precisamos abrir isto para que nós sejamos curados. Nós precisamos deixá-lo tocar e curar nossas feridas mais profundas. Mais uma vez, a fé é requerida aqui para que esta obra aconteça no nosso interior. Nós precisamos saber confiar que Deus nos ama completamente e sem reservas. Este amor incondicional de Deus é indispensável. Nós precisamos crer que Ele nos trará
com a mais terna bondade para a sua intimidade. E nós vamos ser tratados na nossa alma. Nós precisamos ter fé que Ele nos fez e sabe como curar nossas feridas e que o fará com o mínimo de sofrimento. Nós precisamos entender isto, que esta obra de Deus é uma obra muito importante nas nossas vidas. Quando o salmista disse aqui no texto que ele vem salvar a nossa alma, o foco especialmente é na alma atribulada de tristezas. O salmista estava suplicando pela salvação do seu histórico de feridas, de mágoas, de contusões, que mantinha a alma dolorida e solitária, às vezes muito silente, a alma fica calada, mas sofrendo dores angustiantes. Uma vez que recebemos a Cristo como nosso Salvador, já somos novas criaturas e, neste caso, temos a vida eterna. Se temos a vida eterna, não há mais perigo de perdê-la, pois a vida é eterna e é uma dádiva divina irrevogável, porque os dons de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Isso é muito importante para que cada um de nós seja tratado na nossa alma sem estes medos, sem essas fobias, sem essas angústias, sem essa preocupação de ser descartado. Então vamos dar uma paradinha e já já eu estou voltando. Então, eu estava vendo, Deus nos dá uma salvação eterna e os dons dele são irrevogáveis. Deus não dá agora e toma depois. A questão é a inadequação de nossa mente, de nossa alma, com as lembranças da nossa história. Todos os que creem em Cristo já foram perdoados dos seus pecados. Porém, muitos ainda precisam perdoar aqueles que lhe ofenderam. Volto a observar aqui, em alguns casos, indivíduos feridos emocionalmente sepultam tão profundamente sua ferida que mesmo suas próprias mentes esqueceram o que aconteceu. Fica tão profundo lá dentro e eles não percebem que há dores lancinantes no seu interior. Eles reprimem os sentimentos tão severamente, tornando-se um aleijado emocional. E nesse processo encobrem completamente o que aconteceu. Parece que faz de conta que nada aconteceu. E aquilo fica sepultado, mas está lá. É aquilo que eu chamo de fogo de monturo, vai queimando por baixo. Não é visto, mas está lá. Isso pode ser especialmente verdadeiro em casos de estupro
ou abuso sexual de criancinhas. Aqui a igreja verdadeiramente tem que ser um hospital, um lugar de acolhimento, um lugar de cura, não de crítica, não de desprezo. A alma ferida pode até desconfiar da salvação de Deus em seu espírito. Este grito do poeta insinua um gemido da alma hesitante. Até quando, Senhor? Até quando ficarás olhando? Livra minha alma das violências desses leões ferinos. É o Salmo 35, 17. O salmista aqui está manifestando a dor da sua alma porque alguém como um leão feriu a sua alma. E ele está suplicando, livra-me, Senhor, livra a minha alma. Os golpes e lanhos dessas unhas afiadas deixam cicatrizes doloridas que só o médico ferido pode aliviar. Muitos cristãos levam anos e anos chorando as dores cruéis dos seus estigmas. Há um homem que eu tenho lido muitos poemas dele, William Cowper, é um poeta inglês do século XVIII, um dos melhores hinólogos da igreja. Ele compôs alguns hinos muito bonitos. Ele sofreu a vida toda com forte esgotamento em face de abusos na sua infância. Ele penou com depressão. O pai dele era um advogado influente que ficou viúvo. A mãe morreu cedo, ele tinha uns 8 anos, e o pai pediu a William, com 8 para 9 anos, que ele defendesse a tese do suicídio. Um menino, o pai iria fazer a acusação, e o pai queria que o filho morresse para ele poder se casar com uma jovem e ficar sem o menino. Aos 11 anos, William foi abusado no colégio, abusado sexualmente, por alguém que ele só descreve o tamanho do sapato. Era um sapato grande, ele nunca conseguiu descrever o rosto dessa pessoa. E ele lembrava daquilo com muita dor. Daí para frente, sempre nos aniversários com final 1, isto é, isso foi com 11 anos, os aniversários de final 1, 21, 31, até os 61, ele tentou suicídio. E ele morreu de morte natural em 1800, aos 69 anos, e ele já estava entrando num processo de depressão. Nesses intervalos, Cowper escrevia hinos maravilhosos. Ele escreveu muitos hinos. E há um deles que eu gosto muito, que ele diz assim: achei a fonte carmesim, a fonte vermelha que meu Jesus abriu. Na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim. Eu creio. Jesus por mim morreu, e sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Este hino ele já escreveu na sua mais alta idade, e ele conta neste hino a dor da sua alma, mas via também a graça do Senhor salvando a sua alma. Nós temos aqui uma alma ferida violentamente.
ferida profundamente, mas sendo salva lentamente. O Senhor usou toda aquela dor para poder abençoar outras pessoas. O médico ferido, que representa a obra de Cristo, ele traz no seu corpo as marcas da cruz para toda a eternidade. Porque através da sua dor, ele salva, ele cura, ele liberta. Faz parte do impostor, do nosso falso eu, viver nos bastidores com medo de dizer quem nós somos e sermos rejeitados. Mas o nosso Cristo, o nosso Deus, pode salvar totalmente a nossa alma. O Cristo do Calvário já realizou uma obra de aceitação tão perfeita e completa que precisamos torná-la clara para nós, para que desapareça esse impostor enganoso e cruel que vive em nós, esse mentiroso eu, que vive de imaginações, que vive de fantasias, que tenta dizer que é o que não é. E nós precisamos dessa salvação. No Salmo 36, o versículo 9, diz assim: Tu és o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. O que significa esse texto? Mostrando que Deus é a fonte de toda a vida e que na iluminação dele nós somos iluminados para sairmos do esconderijo, para sairmos das sombras, para sairmos dos lugares escuros e vivermos uma vida com autenticidade. Deus não só perdoa os nossos pecados, como esquece nossos atos vergonhosos, mas ainda transforma as trevas em luz. Ele faz com que aquilo que era horrível acaba sendo bênção para os outros. Eu dou graças a Deus pelos abusos que eu passei, porque só assim eu poderia entender certas pessoas que estão sofrendo hoje e poder estender a palavra da misericórdia para aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor Deus nos mantenha com os olhos fitos dele e que as nossas almas feridas, magoadas, sofridas, elas possam encontrar o alívio que só é possível por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui o meu abraço para você e minha expectativa de nos encontrarmos outra vez no próximo encontro, no próximo programa, de coração para coração.